todos nós fomos moldados pela sociedade, pela educação, por nossas famílias, né, a seguir um caminho convencional, né, e não questionar aquilo que nos é apresentado. E hoje eu quero falar muito sobre os nossos padrões, os padrões que nós estamos introduzidos, né, sobre também aprender a dizer não, né, e saber mergulhar e identificar as nossas crenças, os nossos padrões, né, e como que a gente foi introduzido nisso tudo, né. No vídeo anterior eu falei muito sobre o propósito, tu até vai achar algumas coisas muito parecidas aqui, e lá eu te expliquei como que a gente entende e encontra o nosso propósito, né? E aqui eu quero te trazer como que a gente chegou até aqui, né? Isso é muito válido para que tu possa justamente mergulhar dentro de ti, né? Usar essas reflexões para que tu possa identificar pontos a serem mudados, né? Aí na tua vida, para que tu tenha bem-estar, para que tu tenha, para que tu consiga findar sentimentos de escassez dentro de ti, sentimentos que te bloqueiam, né? Para que tu consiga, de fato, se sentir destravado, destravada, né? E poder seguir a tua vida com mais confiança, né? Ter coragem, tomar coragem para dar novos saltos, novos voos, assim como eu fiz na minha vida. Bom, então vamos lá, né? O que é considerado certo hoje, né, perante a sociedade, perante aquilo que a gente aprende até dentro da nossa família, né? Quais são os grandes sonhos dos nossos pais pra gente, envolve muitas vezes uma rotina de estudo, né? Envolve muitas vezes conseguir um bom trabalho, formar uma família, né? Assim, realmente se encaixar dentro de padrões, né? Que a sociedade espera da gente, né? Logo a nossa família também. Então, ou seja, seguir a ordem dos padrões. Se por acaso tu fez na tua vida qualquer movimento fora desse movimento tradicional, é bem provável que tu esteja enfrentando ou já tenha enfrentado julgamento, né? Resistência, ceticismo em relação ao que tu tá fazendo, né? Ao que tu tá te propondo a fazer. E eu me refiro a isso porque eu venho passando por reflexões como essa, né? E muitas vezes a gente sempre consegue identificar a energia que vem do outro, né? Então, hoje eu me proponho a fazer um trabalho, né, através das redes sociais, né? E eu percebo que às vezes as pessoas não sabem explicar, né? As próprias pessoas, talvez da minha família, as pessoas que estão em volta ao meu redor, elas não sabem explicar o que eu faço, né? E parece que todo trabalho que ele envolve a criatividade, a criação, ele tem uma certa tendência a ser diminuído, a ser reduzido, né? Bom, quando tu decide, né, não seguir aquilo que é considerado normal pela tua família, pelas pessoas que estão ao teu redor, pelos teus colegas, pelos teus amigos, isso gera uma certa insegurança, um certo julgamento, né? E as pessoas também não sabem muito bem como falar de ti, sobre aquilo que tu faz, né, para as outras pessoas, né? Porque isso é uma grande quebra de padrão, é uma grande quebra de paradigmas, né? E isso tudo gera uma inquietação nas pessoas, né, no seu interior, no seu interno. Elas começam a se questionar por que elas também não se arriscam mais em suas vidas, né? Não que isso seja a forma correta, mas isso gera uma grande reflexão, uma grande modificação interna nas pessoas, né? E isso vai causando desconfortos, isso é muito natural, né? Afinal de contas, somos todos seres humanos e olhar para o outro é sim um possível reflexo sobre o que está dentro de nós, né? Então, muitas vezes parece que as pessoas não querem te ver prosperar, talvez querer te ver atingindo um certo objetivo, e não é essa a questão, né? Esse é o tal famoso olho gordo, né? A tal crença do olho gordo, do olho grande, né? E na verdade é só um estado interno que as pessoas sentem, que todos nós sentimos, né? Ao se deparar com quebras de padrões, né? Então é isso que realmente acontece quando a gente se depara com a quebra de certos padrões que a gente tem na nossa vida, né? Bom, e essa é só uma forma de expressão, né? Uma forma do outro se expressar e eu vou te dizer que nesse momento aí, entre
tu está em cima do muro para fazer alguma coisa, né, para sair da tua zona de conforto, até tu conseguir dar o próximo degrau, tu também tá nesse mesmo lugar que todas as pessoas, né? Tu tá também introduzido nesse padrão. Eu já estive assim, talvez eu ainda esteja para algumas coisas, né, que eu ainda quero fazer na minha vida, e por este padrão interno que todos nós temos, ainda não consigo desenvolver, né? E isso é super normal para todos nós, tá? O que eu quero te dizer com isso é que muitas vezes tu não vai encontrar o conforto, tu não vai encontrar o incentivo, né, da pessoa que está do teu lado. Isso porque ela tem esse padrão de pensamento, ela está introduzida nesse sistema, né? E a mudança dessas pessoas também, elas vão ocorrer a partir da tua mudança, né? Nós todos somos um espelho. Então a gente faz isso dentro da nossa casa, né? A gente consegue perceber pequenas mudanças, né? Aos poucos, pequenos processos dentro da nossa casa, quando a gente ensina o filho, né? Quando a gente muda o comportamento de relacionamento com o nosso parceiro, né? E a mesma coisa acontece com a tua família, né? A mesma coisa acontece com os teus amigos, os teus colegas de trabalho. Inicialmente, pelo rompimento dos padrões, isso vai causar um incômodo, vai causar um afastamento, vai causar um desincentivo, né, para aquilo que tu quer fazer, né? Então, muitas vezes tu não vai encontrar o encorajamento nessa fase, nessa parte com essas pessoas, tá? Dizer que até os incentivos, né, que até as palavras amigas dessas pessoas, das pessoas que estão do teu lado, quando tu for contar um determinado desejo, um determinado objetivo, né, que tu tem, elas vão vir de um lugar de dúvida muitas vezes, né? Elas vão vir de um lugar de incerteza, de descontentamento, né? Vão vir de lugar de frustrações que elas têm, né? Que existe dentro delas, assim como já existiu, né? E talvez ainda exista dentro de ti, né? Tudo é um processo de modificação, né? Das nossas crenças, de como a gente foi educado, ensinado até hoje, né? E esse processo, ele é muito incômodo e ele dói, né? Então, eu venho passando por isso, já passei muitas vezes por isso e acho que no mínimo uns 4 anos eu venho passando por experiências como essa, e a cada vez, cada dia, né, a cada degrauzinho que a gente dá, assim, eu percebo que as coisas vão ficando mais introduzidas dentro da gente, né? E eu acho que quando fica mais introduzida dentro da gente, quando a gente acredita realmente naquilo ali, a gente consegue transparecer, a gente consegue colocar para fora dessa forma, né, da forma verdadeira. Não deixe que a falta de fé do outro interfira nos teus sonhos, nos teus objetivos, né? Às vezes as pessoas não têm isso tão solidificado quanto tu nesse momento, tá? Então te encoraje, né? Eu acho que a mudança e os saltos na nossa vida, eles vêm de lugares de muitos conflitos, né? Então realmente é trabalhar muito a nossa luz e a nossa sombra, né? E as nossas sombras, elas vêm para nos ensinar, para fazer a gente conseguir caminhar nesse processo, nesse trajeto todo, né? Nesse momento, eu sempre digo que a gente precisa fortalecer o nosso interno, né? O nosso processo mental, né? Então, a nossa força de como a gente está pensando naquilo que a gente quer fazer, né? Então, a gente precisa fortalecer isso dia a dia. Uma técnica que é muito importante, está super introduzida dentro das leis divinas, é o método de diálogos mentais, né? Então, conversar contigo como se tu estivesse te atendendo numa sessão de terapia, né? Realmente sentar, anotar. Muitas vezes o processo de escrita, ele é muito terapêutico, né? E ele traz para fora, ele coloca para fora muitos pensamentos que a gente às vezes não consegue dizer pra gente mesmo, sobre a gente mesmo, né? Então, experimenta fazer isso, pega aí um papel, uma caneta. Eu já falei e falo muito isso em atendimentos, aqui nos vídeos do YouTube eu já falei sobre isso também. Esse processo, ele é muito simples, mas ele é extremamente eficaz. Tu vai com certeza identificar muitos pontos a serem trabalhados, e esses pontos a serem trabalhados são os pontos que tu precisa realmente solidificar, que tu precisa mudar, são pontos de mudança para que tu consiga dar um passo a mais aí nos teus objetivos, nos teus desejos de vida, né? É a partir daí que a mudança, que a reconfiguração da tua mente, ela vai conseguir de fato acontecer. Outro fato muito importante, né? Outra sugestão muito importante para ti nesse processo de mudança de padrão para realizar os teus desejos, os teus objetivos, é sim
te apoiar nas tuas inspirações, né? É sim tu fazer muitas visualizações, é tu utilizar ferramentas como a internet que a gente tem hoje, né? Ferramentas e redes que a gente tem de fotos, de vídeos, né? A tua mente ela precisa entender aquilo como verdade, né? Até hoje tu foi ensinado uma coisa, né? E tudo que tu faz é baseado nessa coisa, nessa crença que tu foi ensinado. Então, se tu faz determinada atividade física, né? Tu tem determinados comportamentos, tu foi ensinado a fazer isso ao longo da tua vida. Se tu não tem esses comportamentos, se te falta comportamento, se te falta habilidades para que tu chegue, né, para que tu consiga alcançar os teus objetivos, procure inspirações, procure como fazer. Trabalhe a tua mente para que ela seja forte, uma mente forte para lidar nesse processo de mudança de padrão. Dentro desse caminho, dentro desse processo, tu vai encontrar muitas resistências, muitas limitações, faltas de habilidade para desenvolver coisas que tu tem vontade de desenvolver. E tu vai precisar adquirir isso. Só que nesse momento é o momento em que tu não acredita que pode, né? Então, fazer testes é uma coisa muito importante, né? Desenvolver testes é muito importante. Fazer práticas para ti mesmo, te imaginar fazendo, te imaginar fazendo determinada atividade que esteja alinhado com aquilo que tu quer, é um treino, é um teste que tu tá dando para tua mente a todo momento. Bom, todos esses conceitos que eu trago aqui para vocês, que eu tô trazendo, né, através desse vídeo, tá permeando as leis divinas, né? Então, se tu nunca estudou sobre elas, dá uma pesquisada nos conceitos, né? O que eu tô fazendo aqui é te explicando na prática, né, em coisas cotidianas como elas funcionam, né? E como elas têm o poder de transformar a tua vida a partir do momento em que tu entende elas e consegue de fato aplicar. A gente só consegue aplicar elas quando a gente realmente rompe padrões, rompe crenças, né? E consegue trabalhar nas verdades de Deus, a gente consegue introduzir a nossa vida, os nossos objetivos nas verdades de Deus, tá? Então, todas elas permeiam frequência, permeiam atração, permeiam causa e efeito, né? Permeiam gestação, tempo para que as coisas possam acontecer, né? Ou seja, os teus padrões, eles têm um processo de mudança, eles têm um período para acontecer a partir do momento em que tu começa a romper essas crenças, né? Realmente é uma abertura de frequência, é uma frequência de uma nova realidade que tu vai começar a mexer, que tu vai começar a permear, que tu vai começar a vivenciar na tua vida, sabe? Então, aos poucos, vai introduzindo práticas na tua vida de coisas que tu quer muito, né? Então, tu tem um sonho, tu tem um desejo, todos nós temos. Isso é como se fosse uma ferramenta humana, todos nós temos. E comece a pensar, comece a avaliar quais são os teus sonhos, quais são os desejos. Tenha isso como uma forma muito nítida na tua mente, né? Utilize o papel e a caneta, né? Isso é muito importante para tu conseguir realmente tirar de dentro de ti o que é necessário. E aos poucos, vai te aproximando, vai fazendo pequenas ações na tua vida que tu consiga te alinhar, né? Que tenha coerência com o teu desejo. Então, às vezes tu quer desenvolver um trabalho na tua vida que tu precisa tomar algumas ações para que isso aconteça, né? O teu medo, às vezes, ele é muito maior. Então, é preciso trabalhar a crença do medo. O que tem aí por trás desse medo? Qual a crença que está por trás dessa ação que eu não consigo fazer? Outra questão que pode acontecer nesse processo aí, né? Porque tu tá vendo o mundo inteiro duvidar de um novo padrão que tu quer dar pra tua vida, né? De uma nova crença que tu quer dar pra tua vida, uma crença positiva, né? Então, o mundo inteiro tá duvidando disso. Aprenda a dizer não para essas pessoas de um jeito em que tu não precisa excluir, se desfazer dessas pessoas da tua vida, né? Aprenda a dizer não para si mesmo quando tu percebe que essas pessoas não estão agregando na tua vida. Quando essas pessoas estão em um momento, é só um momento, em que elas não estão entendendo aquilo que tu tá fazendo, né? Em que o que tu tá fazendo não faz sentido para elas. Existe nesse meio tempo também pessoas que vão se modificar, que vão tomar coragem de fazer o que elas realmente desejam a partir do teu comportamento e das tuas ações. Então, tu vai de certa forma sim servir como inspiração para essas pessoas. Diga não para os teus padrões atuais, né? Porque eles são fortes, eles estão muito fortes dentro de ti. Então, muitas vezes tu vai te sentir incapaz de fazer aquilo que tá no teu plano mental aí, que tá aí nesse papel, nessa caneta,
nessa descrição toda que tu anotou sobre os teus objetivos e desejos. Então, muitas vezes tu vai ser incapaz de acreditar nisso, né? Mas é nesse momento que a gente precisa aprender a dizer não para os nossos pensamentos sabotadores e colocar ali a nossa nova frequência, né? Dar um novo aspecto físico para nossa energia, né? Então, é através dessas ações alinhadas com esses pensamentos que vão causar coerência e causa e efeito para que as coisas aconteçam aí na tua vida da forma que tu deseja, né? Então, eu falei muito aqui de padrões que a gente se construiu até hoje, padrões que a gente adquiriu até hoje. Te encoraje, né? Não olhe pela visão do outro, né? O outro tá no momento dele, na frequência dele, e tu tá escolhendo abrir uma frequência diferente, de diferente realidade para ti, tá? Eu sei que isso parece um pouco clichê, que a gente escuta muito, né? Se torne a sua melhor versão, e isso é uma realidade, né? Se torne de fato a tua melhor versão, né? Por que não? Quem é que gosta de estar descontente com a sua vida, né? De se sentir incapaz? Quem é que gosta de perceber, de identificar que não tá colocando a tua voz no mundo, a sua voz no mundo, né? Que não tá dando o seu melhor potencial pro mundo, né? Então, nós seres humanos somos muito bons, né, em mostrar resultados. Todos nós gostamos disso. Isso é uma coisa intrínseca dentro da gente. Isso é uma necessidade de expressão de todos nós. E não tem nada de errado com isso. Tá bom, gente? Então, acho que eu consegui falar tudo que eu gostaria de falar sobre padrões. Eu espero que essa reflexão, né, todas essas reflexões e esses assuntos, eles possam te ajudar aí no momento de processo de mudança, de processo de coragem na tua vida e que tu consiga dar um passinho por vez, assim como eu, né? Eu já tô numa caminhada de autoconhecimento há muitos anos e eu tô desenvolvendo projetos há alguns anos. Depende da forma como tu olha, tu vai enxergar como pequeno, daqui a pouco tu pode começar a enxergar como grande, mas o mais importante é aquilo que tá te causando dentro, né? Então, no outro vídeo, anterior a esse, eu falei sobre como encontrar o propósito, e é justamente nesse momento, nesse pedacinho aí que tu tá vivenciando, que tu começa a encontrar alegria em fazer o que tu tá fazendo, é que tu tá encontrando o teu propósito. Tá bom? Então, agradeço por vocês estarem aqui comigo e até o próximo vídeo. Um grande abraço.